Pois é, quase todo mundo tem certeza que o Trump pode chegar aí ter processos bastante perigosos na justiça americana. Mas isso será que vai afetar suas eleições agora em 2024 ou não? Além disso, também a Rússia fez um ataque ultimamente à contraofensiva ucraniana e disse que teve um grande sucesso. E também lá na Espanha está rolando uma questão um pouco improvável entre partidos opostos. Bem, nesse vídeo de hoje eu vou te explicar tudo o que está acontecendo. Então, se você gosta de geopolítica, gosta de entender sobre tudo aí de diplomacia, você está no canal certo e hoje eu vou te explicar tudo de uma forma simples e rápida para você ter acesso à maior quantidade de informação possível, tá? Então já chega deixando o like, compartilhando e se inscrevendo no nosso canal. E sem mais enrolação, vamos lá para o nosso vídeo, tá? Bem, vamos começar então com Donald Trump, né? Acontece que Mike Pence, que é um dos ex-presidentes, né, vice-presidentes no caso dos Estados Unidos, deu um depoimento que gerou muita polêmica nos Estados Unidos. Por quê? Porque lembra do ataque ao Capitólio que teve lá nos Estados Unidos no dia 6 de janeiro, que aconteceu algo bem parecido aqui no Brasil, onde eles entraram lá e acabaram destruindo, fazendo outras questões, mas em prol aí praticamente das eleições serem consideradas ilegítimas e injustas. Pois é, esse ataque ao Capitólio nos Estados Unidos gerou muito problema para Donald Trump, já que os apoiadores dele foram quem invadiu aí a grande parte do Capitólio, né? Praticamente no dia 6 de janeiro. Mas o problema é que, como teve incentivo direto praticamente de Donald Trump, muitas pessoas estavam querendo aí, né, que ele fosse preso. E, aliás, a própria justiça americana estava querendo prender ele e falar que ele teve culpa, sim, no meio dessa participação. Acontece que esse ex-presidente falou, ex-vice-presidente no caso, disse sobre que até os atos e até mesmo também as falas de Donald Trump são sim algo perigoso, mas não são aí tão graves ao ponto de serem consideradas um ato criminoso, tá? Então, resumindo, são falas que foram um pouco imprudentes, mas não são consideradas criminosas no caso dele. A gente sabe que esses problemas de ter relacionado aí Donald Trump com praticamente coisas assim relacionadas a crimes, até outro mesmo de desvio de dinheiro, essas outras coisas assim, pode gerar muita polêmica para ele nessas últimas eleições de 2024. Mas eu acho que não vai tirar a força que ele vem trazendo para as próximas eleições. A gente sabe que em comparação, né, praticamente ao Joe Biden, aliás, as eleições que foram aí consideradas, que causou, né, praticamente tudo isso, e teve o ataque no Capitólio, foi praticamente a eleição onde a gente viu que teve aí Joe Biden contra o próprio Trump. Então eu não vejo tanto esse problema devido a ele já ter uma popularidade um pouco maior aí. Mas falamos muito de Donald Trump, vamos aí então para a questão da Rússia e da Ucrânia. Sempre está tendo novas informações sobre a guerra e vamos aqui falar o que aconteceu nos últimos dias. Lembra do acordo do Mar Negro? Sim, gerou mais polêmica depois daquele acordo, tá? Resumindo, depois que teve a quebra de acordo, meio que assim, os portos praticamente onde passavam, né, essas exportações foram meio que barrados, tanto pela Rússia quanto pela Ucrânia. E um pouco em resposta, né, da Rússia, a Ucrânia ter declarado praticamente que iria barrar também os portos, a Rússia resolveu atacar praticamente aí um dos portos que estavam estabelecidos com aí cereais da Ucrânia. Então, resumindo, destruíram tudo e gerou polêmica. Acontece que, além disso também, uma das cidades importantes foram aí praticamente meio que assim, atacadas também perto lá de Odessa, praticamente. Então a gente viu que os russos atacaram e ainda afirmaram que a contraofensiva ucraniana não teria sucesso e realmente, de acordo com o Ministério Federal de Segurança da Rússia, realmente não teve sucesso, tá, gente? Então, resumindo, os russos disseram que a contraofensiva ucraniana não teve sucesso e não vai continuar tendo sucesso, e eles vão continuar contra-atacando cada vez mais, chegando até o fim da guerra da Ucrânia e da Rússia, tá? Por outro lado, já na questão aí da Espanha, a gente viu uma parte um pouco assim, questões ideológicas, né? Para quem não sabe, as eleições na Espanha são um pouco diferentes daqui no Brasil. Não é contado praticamente assim o voto pelo deputado, tá, gente? Lá é sim, o voto vai pelo partido. Então, resumindo, o partido que tiver mais voto consegue uma certa quantidade de cadeiras lá no parlamento, praticamente da Espanha, né?
Mas praticamente as eleições que foram feitas meio que teve um pouco de desigualdade, porque tivemos aí praticamente o novo eleito, então o presidente, que vai ser, no caso, o Feijó, que foi aí eleito, mas ele e os partidos que ganharam praticamente no parlamento são partidos totalmente diferentes e vai atrapalhar bastante aí, de acordo com especialistas, a próxima questão aí de como será feito o governo dele, porque pensa, um presidente feito praticamente por linhas um pouco mais de direita, vamos falar assim, e o parlamento com linhas de esquerda. Não vai rolar muito bem, vai ter um pouco de embate, isso aí é visível, mas a grande probabilidade é que talvez ele consiga contornar tudo isso e fazer aí um próximo governo praticamente bem amistoso, tá, gente? Bem, esse foi o vídeo de hoje, foi matéria simples, matéria rápida, e logo logo a gente volta com mais vídeos aqui no canal. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.